boa tarde. Vamos começar a super live Fonoaudiologia e Nutrição. E hoje eu vou conversar aqui com a Bel Guerreiro, a Gabi Barbosa e o Jailson Silva. Vamos ver se eles já entraram aqui, hein? Já mandei o convitinho para a Gabi também. E agora vamos chamá-los. Olá! Deu uma falha na câmera. Oi! Estamos todos aqui muito ansiosos por essa nossa grande live. Aqui. Só temos grandes profissionais presentes. É muito importante até Coisa boa! falar sobre esse assunto, né? Porque poucos sabem como é esse trabalho do nutricionista com o fonoaudiologista, com o fonoaudiólogo. E a sua importância, porque em muitos casos, tem que haver uma troca entre os profissionais para um melhor benefício e evolução dos nossos pacientes. Com certeza. É verdade. Então, assim, eu vou mandar um convite aqui para o Jailson. Eu passei, Gabi, sem ter a nutrição ao meu lado, porque eu vou deixar isso aqui bem claro, hein? A nutrição e a fonoaudiologia, elas já trabalham juntas há muito tempo, só que era muito restrito ao hospital, a fonoaudiologia hospitalar, ao paciente de home care, aquele que precisava de cuidados, né, depois que saía do hospital, com AVC, laringectomizado. Hello, Karina, tá dizendo aqui, ó, hello, lindas, obrigada. Então, assim, esse trabalho conjunto, essas duas profissões, é uma coisa já bem antiga. Isso. Mas hoje a gente vai falar do trabalho clínico, daquele do nosso de consultório, que se tiver alguma mãe aqui que teve filho paciente meu, sabe que eu tratei sem indicar para nutrição, né? Quantos com problemas de fala, atrasos até assim de não falar mesmo, com hipotonias, né? Com um problema já postural também, precisando da fisioterapia, que outra, na nossa parte da nutrição, amplo, né? no quesito de seletividade nutricional, o fonoaudiólogo tem assim, uma importância chave, porque muitas vezes, quando o nutricionista não é preparado para fazer essa parte da introdução alimentar, né, trabalhar com essa seletividade, é o fonoaudiólogo que faz esse trabalho. Então, podendo ter os dois profissionais juntos, nossa, é um colírio para os olhos, né? Exato. Então, assim, eu vou confessar hoje aqui, eu não tinha esse conhecimento até pouco tempo. Há pouco tempo que a nutrição entrou na minha vida e agora ela não sai mais, tá? Todo mundo, ó, acabou de entrar outra mãe aqui, ela sabe que eu, no primeiro sintoma de que não está indo bem alguma coisa no intestino da criança, que isso vai levar a uma seletividade alimentar, uma dificuldade de as mastigação, otites crônicas, problemas de ouvido, as otites, que a dificuldade de passar, né, do líquido para o pastoso, do pastoso para o sólido, que às vezes pode nem estar na criança, passa pode estar muito na mãe, na né? trissomia do Medo cromossomo da 21. criança engasgar, né? Exato. Então a gente só com vai probleminha aproveitar, de cadê o entrada na nosso internet, amigo tá Jailson? mudando do celular para o laptop, para o notebook. Então, ele está só fazendo esse ajuste. E aí, já ele vai estar aqui com a gente. Também é um profissional incrível. Mandei. Então, meninas, assim, aproveitando, então vamos começar, né? Daqui a pouco ele deve entrar e a gente vai. Então, essa semana, a gente teve o dia de atenção à trissomia 21, que é um dos tipos da síndrome de Down. E eu queria aproveitar ele já e entrou. pedir para a Bel começar falando um pouco sobre... Boa tarde. Os mosqueteiros não podem ficar sozinhos. Cadê você, Jair? Também. Claro. Então, Belzinha, eu queria começar com você. Você não quer... Você aproveita para se apresentar. Jailson já está aí pedindo alô. Você adiciona ele e a gente se apresenta?
eu mandei aqui o convite, ele agora tem que aceitar. Ou Bom, então, então, Jailson, Talvez, convida aí, muitas pede para entrar, vezes, que eu já aceito. enviando o convite não dá certo, mas a pessoa, o convidado enviando dá. se faça convidado. Então, vamos lá. Eu sou Isso. nutricionista, o meu foco é Ótimo. nutrição funcional. Então, vamos lá. Trabalho juntamente com a nutricionista Gabriele, que está aqui do meu lado na tela. A gente tem uma parceria. Embora a gente esteja fisicamente em espaços diferentes, a gente faz atendimento online. Para o foco, trabalhamos tanto crianças quanto adultos, e em foco as crianças que têm autismo, síndrome de Down e hiperatividade, TDAH, né? Além disso, a gente vê também outras patologias na área clínica, etc. Não somente ficamos limitadas a esse tipo de clientela, mas trabalho em saúde pública, tenho 35 anos de estrada e sempre fazemos especializações, sempre estamos nos atualizando. Terminei a pós-graduação agora na especialidade de autismo e trissomia do cromossomo 21, foi fantástico. E usamos toda essa parte da visão da nutrição integrativa e funcional, que é um leque, uma maneira de pensar diferente, né? Quer dizer, a nutrição sempre foi assim, agora é como se virasse uma moda, né? Mas as pessoas estão aceitando e entendendo melhor. Porque o que o nutricionista faz na visão funcional é o que realmente tem que ser feito. É uma boa anamnese, uma boa investigação com o paciente e tentar tratar do raiz do problema, e não do problema em si, não da doença, mas o que são as causas, o que desencadeou, né? Então, há muitas patologias que a pessoa tem fisicamente porque é de uma questão lá atrás, na infância. Às vezes tem questões emocionais. Então, o nutricionista funcional e integrativo faz essa pesquisa, a gente usa de questionários, faz essa avaliação e depois a gente parte para a parte do plano alimentar, das orientações. Sim. Então, você tocou aí num assunto super importante, né? Que quando a gente vai lá para trás, para ver desde o início a necessidade de um nutricionista. Então, no caso da trissomia 21, que é mais comum ser detectada, né, na Pronto. gravidez, como é que seria esse trabalho da nutrição? Mamãe descobre que ela vai ter um bebê, Claro. né, com o O portador dessa ideal, síndrome. antes de qualquer Como é que a coisa, gente, como é que a quando a gente pode mulher pensa orientar? em, ok, vou ter um bebê, eu quero ser mãe, o ideal seria fazer um planejamento. E nós, nutricionistas, trabalhamos com a planejamento metabólico, que aí a gente pode minimizar alguns erros, como, por exemplo, no autismo tem, no síndrome de Down tem, muitos problemas na metilação, que é num ciclo químico, bioquímico, está ligado ao complexo B, e nós podemos trabalhar. Agora, vejam bem, não é que, eu vou fazer uma nutrição adequada, então eu não vou ter síndromes. Não, porque existem as questões genéticas. Havendo a predisposição genética, e síndrome de Down é um erro genético, é uma divisão no cromossoma, né? Então, vamos lá, vamos um pouquinho mais atrás. A célulazinha contém um núcleo, todas as células do nosso corpo têm núcleos. Os núcleos ficam contidos o nosso DNA, o nosso código genético, os nossos cromossomas. E há um cromossoma em particular, que é no número 21, nós temos 46 cromossomas, e o cromossoma 21, ele passa a se dividir, ele se transforma em 3. Daí, trissomia, ele passa a ser 3 ao invés de 2. Daí, então, temos a característica da síndrome de Down. Por que Down? Porque a criança fica assim, Down, trechinha? Não, porque o pesquisador, geralmente, sempre, as síndromes, todas as síndromes, sei lá, cara, Wilson, etc., elas levam o nome do seu pesquisador, da pessoa que pesquisou, que estudou a fundo e deu, né, todo o estudo, a nomenclatura. Então, leva a nomenclatura do cientista. O nome dele era Down, o last name, como o meu é Guerreiro, e daí tem esse nome. Não tem nada a ver que a criança é Down. Não. Tanto que hoje em dia, por causa desse estigma, estão usando mais T21, ou trissomia do 21, do que síndrome de Down, para até mesmo não ficar aquela coisa já do preconceito, né?
de separação, de limitar a pessoa, tem Down, então não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, tem essa trissomia, acontece isso na célula, e aí são erros, vão haver, vou até usar as palavras de uma grande mestre minha, é uma cascata metabólica, né? Então há um desencadeamento metabólico muito grande e muitas comorbidades, muitas, como eu vou dizer, patologias juntas que virão juntamente com o funcionamento da criança que é portadora de síndrome de Down. Você quer acrescentar? Quero. Diga. Acrescentando, assim, palavras mais simples, a questão da programação metabólica, porque tendo em vista também dos problemas que a maioria das pessoas hoje tem, metabólicas, não é? Como a questão da metilação do ácido fólico ou da B12, que são muito importantes para a questão energética do nosso organismo, essa programação, ela é também, vamos dizer assim, para limpar, é como se fosse limpar o nosso organismo realmente de todos aqueles radicais livres que nós estamos absorvendo no dia a dia. Muitos, eles não acreditam na questão da detoxificação, né? Alguns até criticam, suco verde, não sei o que, não faz detox. Mas a gente tem que lembrar o quê? Que para nosso organismo fazer um detox bem feito, nosso fígado trabalhar bem, nosso intestino trabalhar bem, nós temos que fornecer nutrientes para eles, não? Então, às vezes, o mais fácil para aquela pessoa que não come uma salada, tudo seria o quê? Um suco verde que está ali concentrado, todos os minerais, não todos, né? Mas a maioria dos minerais, vitaminas que estão presentes nos vegetais. Com certeza. E agora eu tô com um brilho. Ai, que lindo. Obrigada, olha, eu não sei fazer nada dessas coisas bonitas, eu fico assim toda feia sempre, mas tá no natural, gente. Eu não sei o que eu fiz. Tá no natural. Não mexe, vou nem mexer, só vou atrapalhar. E o nosso querido Jailson entrou novamente. Lá, ele disse que está assistindo. Jailson, pede o convite que eu aceito. Aí na câmerazinha do eu fiz assim também, Jailson. Então vamos lá, meninas. Vocês estávamos falando da programação do suco verde. Sim, porque no nosso corpo, o principal órgão de fazer o detox, o mais importante é o fígado, né? Ele é o nosso detoxificador natural. E, muito bem, como a Gabi pôs muito bem, os alimentos, eles ajudam nesse processo. Não é que os alimentos é que vão fazer o detox, o fígado irá fazer o detox usando aliado dos nutrientes que vão ser como combustível para que o nosso corpo possa fazer essa eliminação, principalmente do metais pesados, alimentos tóxicos através das panelas que a gente usa, dos detergentes que a gente usa, dos pesticidas, e seriam todas as partes tóxicas que nos intoxicam, né? Então, voltando um pouquinho à síndrome de Down, existem as causas, né? Seria uma causa genética, ele afeta de 1 em 700 pessoas, a mais comum seria essa parte genética com um déficit da intelectualidade, mas não significa que a pessoa não vai ser funcional. Hoje em dia, com toda essa suplementação, a parte nutricional, as terapias, ele vai ter um tempo de longa vida maior do que antes. Antes, por exemplo, se estimava 40 anos o tempo de longa vida na síndrome de Down, né? Extremamente curto. Hoje em dia, já se consegue chegar a 60, na faixa dos 60, porque eles sofrem muito de estresse oxidativo e pelas células terem um trabalho exacerbado, né? Elas trabalham em aceleramento, e aí que entra a parte nutricional, reduzir um pouco esse aceleramento para ter uma longa vida melhor, ao desgaste e ao envelhecimento. Tanto que, por exemplo, uma pessoa de 20 anos tem uma aparência, às vezes, de 50, 40, porque tem esse envelhecimento da parte cutânea, e isso devido ao envelhecimento celular ser muito mais rápido. Existem 3
eu não quero assim, entrar numa parte muito difícil, mas como temos outros profissionais aqui, né? Outros principais possibilidades, né? Seria, como eu falei, nessa parte de divisão da célula, então ela pode ser causas por não disjunção, que é a maior parte. Ah, o nosso querido está entrando. Então, ele está com a imagem para a tela. Ele vai se ajeitar. Então, temos a parte de não... aleluia, seja bem-vindo ao fruto. Agora é só centralizar um pouquinho a tua... Isso. Eu sempre a professora. Beleza. Eu sempre sou a professora. Ok. Que bom. Bem-vindo, meu querido. Então, eu vou apresentar Obrigado, agora, boa tarde. né? Que eu apresentei Gabi, que é nutricionista, e toda aquela trajetória que a gente faz, e todo o nosso currículo, a gente tem muita proximidade de currículo, é bem similar. E Jailson, um grande querido também, nutricionista, naturopata e futuro, falta pouquinho, farmacêutico. E entre outros cursos, também da nutrição funcional, integrativa. Ele depois vai se apresentar e dizer mais coisas. Mas ele tem um currículo também fantástico na parte de suplementação. Ele é, assim, o meu mentor. E sim, com certeza. E uma pessoa que tem muita experiência também. Então, eu voltando aqui para finalizar minha falazinha dessa parte, a maior parte dos portadores de síndrome de Down foi por uma não disjunção, que é o que tem a maior parte, né? Um percentual maior. Tem também os portadores que foram por uma translocação ou os em menor escala, geralmente é só 1%, por um mosaicismo. O que é isso tudo que eu estou falando? Gente, isso são coisas que acontecem, são divisões, subdivisões dentro da célula. Então, eu não vou explicar, é bem complexo. É a nível genético, mas pronto, para não ficar assim, tirado no vento, né? Então, como eu falei, 1 em cada 700 pode ser portador. Nós temos mais síndrome de... temos mais autistas que síndrome de Down, até. Mas também não invalida de ter os dois, que vamos chegar lá. Nessas características, eu queria dizer, assim, ainda não vou passar a fala para a Gabi, que eu queria acrescentar ainda uma coisinha, mas fala. Você falou da incidência da síndrome de Down, que é 1 em cada 700. E pois é, agora já estou tá falando, mas eu tenho até que olhar, porque eu já vi profissionais pondo, mas eu tenho que entrar realmente no CDC para ver se já publicaram. Estava na faixa dos 60, mas agora já estão dizendo 1 a cada 34. Tem alguns profissionais já dizendo que está no CDC, mas eu tenho que olhar com os meus olhinhos, que até umas semanas atrás ainda não estavam publicado no CDC, mas irá ser 1 a cada 34, né? Eu só ainda não estou oficializando, porque eu tenho que ver com esses olhos, de ver. Eu sou assim, tem que ver ali, certo? Então, aí quando eu falei na síndrome de Down, que é uma cascata metabólica, que é tudo um aceleramento, nós temos toda essa parte de... aquela palavrinha, metilação, e também tem outras alterações. Gente, é bem complexo. Olha só, tratar a síndrome de Down mexe com tantas coisas. Há muitas cardiopatias, há uma diferença, uma dificuldade na parte do timo. O timo, ele funciona uma menor percentual do que um timo que é responsável pela parte imunológica, menor. Há muita carga cirúrgica. A parte da fala, eu vou só citar algumas erros, né, alterações ou erros metabólicos que acontecem. Temos, então, o primeiro erro da metilação, que são nessas reações, né, ligadas mais no complexo B, principalmente. A microbiota intestinal, ela está sempre escangalhada. O que é a microbiota intestinal? O Gabriel vai explicar. Tudo que a gente chamava antes da flora intestinal, né? A parte de detoxificação, que a gente estava falando, a questão fígado, há muitas doenças, enfermidades hepáticas, no síndrome de Down, às vezes até cirurgias no fígado, mau funcionamento. Tem o estresse oxidativo, que dá toda essa parte, e o aceleramento, e o envelhecimento mais rápido, né? O desgaste acelerado da parte das células. E isso acontece assim, com a criança já pronta? Não, gente. Aí, por isso que a importância
de todo aquele processo antes da gravidez, porque esse estresse oxidativo já começa na gestação. Por isso, a programação metabólica, se a mãe já tiver uma redução do estresse oxidativo, essa criança poderá ter um estresse oxidativo que ela vai ter, mas menos exacerbado, entende? Também tem as disfunções mitocondriais. Ah, mas o que é mitocôndria? Mitocôndria é uma organelazinha que todos nós temos dentro da nossa célula e ela é responsável pela energia, né? Se hoje eu estou aqui me movendo, falando, pensando, estou viva também, devo às minhas mitocôndrias, a letargia ou não, devo às minhas mitocôndrias. Então, elas são responsáveis, sem a mitocôndria. Talvez a mitocôndria até tenha sido a primeira organela antes da própria célula, porque é tão complexa, ela é tão... a estrutura dela, ela faz tantas coisas e é tão informativa que ela é quase um cérebro dentro da célula, né? É muito importante. E há muita disfunção da mitocôndria no autismo. Também a parte da parte imunológica, a imunodeficiência, porque aí temos a questão do timo, da parte do intestino, que vai trabalhar nessa questão. Disfunções de tireoide, gente. E aí, hipotiroidismo, hipertiroidismo, geralmente mais o hipertiroidismo. A parte pancreática, como diabetes mellitus, tá? Então, isso acontece demais, gente. A parte digestiva é toda escangalhada. E aí, claro, né, na parte das deficiências das enzimas, daí a criança tem alteração de paladar, aí já não com fome, né? Aí já temos que trabalhar com enzimas digestivas, porque ela já começa a fazer seletividade alimentar. Aí já entra a fome ajudando. Ó. Vamos trabalhar essa questão da mastigação. A mastigação já entra com fome, porque aí já trabalha também a parte digestiva. E, para fechar com chave de ouro, né, a inflamação crônica, que pode estar em tudo, né? Então, quer dizer, olha só aqui, eu já citei 9 problemas diferentes, funcionais e metabólicos que temos no T21. Então, quando chega alguém com T21, gente, é bem complexo. É bem trabalhoso, tem muita coisa a ser feita e muita coisa pode ser feita para minimizar e auxiliar no tratamento, né? Pois é, Belinha. Eu não sei como é que eu fiquei tanto tempo sem nutrição, atendendo aquelas crianças lá no consultório. Mas agora você já tem 3 nutricionistas maravilhosos. Eu já estou me incluindo, né? Vamos dessa parte, eu posso me incluir. E a gente pode auxiliar, pode ajudar. A gente está aqui não para fazer... ser melhor que qualquer um. De jeito nenhum, tem muito profissional melhor do que eu, maravilhosos. Mas estamos aqui para poder contribuir com o que a gente tanto estuda, que a gente tanto se dedica e poder ajudar essas famílias. A pena que muitas famílias ainda não sabem por onde podem iniciar e como podem iniciar, né? Porque hoje em dia, e vocês vão ouvir falar muito, a gente vai trabalhar daqui para frente, até eu e os meus nobres colegas aqui hoje, já mandei até um convitezinho para eles para uma parte nova, que eu nem conheço ainda, que está vindo, na nutrição, que já tem, paralelamente a essa, a nutrigenética e a nutrigenômica, né? Que é o alimento influenciando na parte genética e, por sua vez, a genética influenciando na maneira como a gente está absorvendo, utilizando e metabolizando os alimentos. Então, isso era o que eu queria passar aqui mais de importante, a importância da nutrição, claro, porque as crianças na síndrome de Down tem a parte, por causa da questão mitocondrial, né, também, uma hipotonia muscular, até no corpo todo, uma dificuldade para sentar, ou essa criança já não senta, já tem mais dificuldade na parte alimentar, já começa a fazer mais a rejeição no alimento. Isso tudo é terapia alimentar. E a mastigação, que afeta a parte da fala, por conta da hipotonia, a parte de mastigar. Horas não mastiga, não digere. Não digere bem, não absorve bem. Não absorve bem, escangalha tudo, né? Escangalha tudo. E aí eu pergunto assim, quem vai começar primeiro? Vamos nos dois, porque elas vão ter os benefícios ao mesmo tempo. Porque não adianta eu fazer uma programação linda, maravilhosa, num prato, super balanceado, com todos os nutrientes, e a criança não consegue mastigar, gente, não consegue engolir. A deglutição, a gente estava citando um pouquinho mais cedo, as mamães têm muito medo, às vezes, da iniciação
para um pré-sólido, uma dieta mais semi-sólida, né? Por causa do engasgo, que é uma questão muito presente no síndrome de Down, mas que tem a ver também com a disfagia, que tem a ver também com hipercloridria, tudo lá no estômago. Então, a fono vai trabalhar essa parte da mastigação, porque já vai estar auxiliando na parte da fala e vai estar auxiliando a gente para poder, né, ser bem sucedido o que a gente está fazendo na parte nutricional. Então, ninguém trabalha separado. E ninguém é Deus. Tem que ser um conjunto. Tem que ser em conjunto. E olha, até beber água da síndrome de Muito Down complicado. é complicado. Porque é uma das questões assim, de alteração física, né, que, em relação à tuba auditiva, que vai do nariz, né, para o ouvido médio, na síndrome de Down, ela não, no desenvolvimento, né, no primeiro ano de vida, ela não verticaliza, ela permanece horizontal. Então, qualquer líquido que a criança vai engolir, que pode ir para a cavidade da orofaringe, pode passar para o ouvido. Por isso que elas são tão propensas Exatamente. a E uma coisa desenvolver otite. Por desenvolver otite, elas vão ter problemas também no processamento da informação auditiva, porque a taxa de audição vou vai dar minha ter uma palavra baixa de aos audição. colegas, mas Então, olha, nessa tua parte que você está trazendo, eu trago muito consultório, que eu vejo crianças, principalmente as crianças brasileiras, são as mais terríveis em relação à chupeta e à mamadeira, um tempo muito longo, gente. E isso afeta demais, afeta o arco, né? A oclusão, essa mordida da boca que tem que ser simétrica e redonda, e as crianças passam a desenvolver uma boca pontuda, como a boca de um peixe. E isso altera toda a mastigação, que altera a fala, que altera a parte digestiva e absortiva. Aí eu falo para as mamães assim, gente, uma mamadeira de $1, $5, aqui na América, né? Vai te custar $5.000 com o dentista, usando o aparelho e mais terapias com fono. Olha o custo disso, o custo-benefício. Vale a pena essa mamadeira? Vale a pena. E aí retrasa mais. E quanto mais tempo demorar, maior a dificuldade para o terapeuta, o fonoaudiólogo, ajudar nessa correção. Que aí já está criando muitos outros problemas. O problema da desbiose oral, que não é só no intestino, aquele linguinha toda branca, cheia de fungos. Aí a gente tem que fazer a higiene oral, escovar. Então, o nutricionista todo vê essa parte também, não é só o dentista que vai ver, a gente faz toda essa parte preventiva. Então, eu gostaria de te dizer, para passar a palavra, que existe muita criança com síndrome de Down e autismo. E aí nós temos mais duas coisas a tratar, bem complexas também, que vão, às vezes, acentuar mais certas dificuldades na síndrome de Down, mas não é porque ele tem síndrome de Down, tem isso. Não, porque nós temos as características do autismo bem marcantes nessa criança, e aí vão fazer mais dificuldades. E aí o diagnóstico fica bem difícil, né? É difícil fazer um diagnóstico de autismo, né? Nas crianças que, né, não têm síndromes, imagina. Exatamente. Quando você tem aí uma comorbidade, né? Duas patologias tão complexas, não é? Então, assim, a gente não pode, na minha pesquisa, que a minha pesquisa foi de audição, né? Eu tive casos de crianças com autismo e síndrome de Down. Então, assim, a gente diz, é muito difícil encontrar, não é, não. É bem comum de encontrar. É comum. Então, a gente tem que saber, né, para onde que a gente vai com essas crianças. Porque não dá para dizer assim, porque tem autismo, não vai dar para trabalhar. Não, pelo contrário. E a nutrição é assim, né? Abre caminhos, abre caminhos. Abre caminho, porque né, melhorou com a fono, vai melhorar quando trabalhar com a fono. Exatamente. E com a Nutri, os dois juntos. E como você falou, a questão da mitocôndria, que ela é importante porque ela leva o transporte de energia nessas crianças que são mais hipotônicas, né, que estão mais devagar. Vamos trabalhar aí com a nutrição, com a suplementação, a criança vai ficar mais ativa, mais ligada, mais atenta. Aí vai ajudar a nossa terapia, porque a gente precisa de uma criança mais atenta, eu preciso de uma criança mais responsiva, né? Que eu dê um estímulo e ela consiga responder esse estímulo. Não uma criança que está alheia,
pode estar com baixas aí, né? De vitaminas, de minerais, de um monte de coisa que você sabe mais do que eu. E aí vocês vão dar como se fosse assim, a base da pirâmide, né? É a base da pirâmide, é o suporte, é o começo de tudo. E aí, Gabi, como é que a gente faz? Complementando a fala de vocês, né? Porque é muito importante também estar atenta à evolução, né, da criança. Então, a cada mês, desde que nasce, o bebê tem uma evolução, pôr a mão na boquinha, começa a se sentar, endurecer o pescoço, e estar sempre atenta a essa evolução. E quando você vê que ela não está fazendo, procurar o auxílio para ajudar e estar ali com a criança para ela, né, poder, porque na introdução alimentar ela tem que estar pronta para receber o alimento. Não é só, ela já pode comer. Não, ela tem que sentar, ela tem que conseguir segurar o pescocinho, porque tudo isso, levar o alimento à boca, tudo isso, ela vai estar trabalhando também a questão oral, motora, e tem que estar bem alinhada, porque a partir daí pode ocorrer o que também? Os maiores engasgos, né? Então, tudo isso a mãe tem que estar atenta e ser bem auxiliada com profissionais preparados que estejam ali de olho também na evolução do seu filho. E pronto, Gigi. Sabe por quê? É muito engraçado, porque assim, a minha realidade é muito mais comum vir primeiro para a fono, para depois eu mandar para a Nutri, né? Eu acho que eu nunca recebi, acho que recebi um só da Nutri, até hoje foi a Belinha que mandou para mim. Mas é raro, é mais comum a criança vir para a fono, para depois, né? Então, assim, uma queixa que eu escuto muito é que a criança comia... De repente parou. No primeiro ano de vida, de repente parou. E aí vem aquela frase aqui soando no meu ouvido. Regressão de comportamento, né? Regressão de parar de comer é emergência médica. Além disso, Gigi, o que é que acontece? Todo bebê tem aquela porta de imunidade, não é? Acho que é de 8 meses a 11 meses, por aí. E muitos pensam que essa porta de imunidade é você dar aquele alimento potencialmente alérgico diretamente, mas não é o contato. Então, o ovo, porque muitas crianças hoje têm problemas de alergia ao ovo, porque lhe foi dado o ovo inteiro, clara e gema. O que dá mais alergia é a clara. Então, a partir do momento, na introdução alimentar, que eu dou somente a gema, ela, indiretamente, ela vai estar tendo contato com a clara de ovo. Então, quando a gente fala contato, é esse contato e não tá ingerindo a clara de ovo. Deixa eu só complementar, Belinha. A questão do leite materno, que hoje também tem uma hipervalorização das fórmulas. Então, a gente tem que valorizar, voltar a valorizar mais ainda a amamentação exclusiva. Além de trabalhar a questão da coordenação motora, da mastigação, vai prevenir a desbiose, vai trabalhar mais o intestino da criança e o alimento mais perfeito é o leite, que tem que ser, como é que se diz? Seria quase que a obrigação, né, de dar à criança, fornecer aquilo que lhe é direito. Então, a gente tem que trabalhar mais também a amamentação e acrescentando a questão da introdução alimentar. Como você falou, Gigi, que procuram mais a fono. Mas a introdução alimentar, poucas mães, mesmo com a insegurança, procuram um nutricionista. Aí a questão da consistência, não leva em consideração as etapas das consistências. Então, muitas vezes vai até 1 ano de idade a papinha. Exatamente. Aí não trabalha a questão, aí quando vê 1 ano e 4 meses, a criança com hipotonia não sabe por que dá preferência de alimentos só macios, porque a criança não mastiga. Não, muitas vezes a mãe não é bem orientada, não sabe que a criança mastiga
e fica perdida, porque aí vai ter que ter o quê? Realmente o trabalho da fono para trabalhar a mastigação da criança e da nutricionista para ir acrescentando os alimentos para ele ir aceitando as novas texturas. Pode falar. Eu queria endossar, né, as palavras de Gabi, que isso aí que é o trabalho quando a fono faz esse trabalho, ele ajuda para reduzir essa seletividade alimentar. Porque a criança que fica esse período muito longo nessa papinha, ela acaba de perder o contato. E eu queria, quando eu estava levantando o dedo, era para trazer que a maior parte dos médicos aqui, eu estou falando dos Estados Unidos, eles têm essa mania agora, nova, entre aspas, de dizer, não, tem que começar logo a dar o ovo, a dar os alergênicos. E nós sabemos, na nutrição funcional e na nutrição materno-infantil, na visão funcional, que não é preciso, gente, a gente ter essa exposição nessa idade, porque vai escangalhar mais ainda a microbiota. Nós iremos fazer essa introdução, sim, no tempo de maturidade intestinal também. Como a Gabi explicou, pode comer o ovo, mas dar a parte amarelinha, dar a gema, não dar a clara, que é onde temos o fator alergênico. E os pediatras com isso dizer, não, dê já, porque aí vai ter contato e vai criar resistência. Não funciona assim, gente. Não é assim. Ele vai piorar. Diga, Jailson. Não, assim, essa seletividade alimentar, por a parte ela é adquirida por parte da mãe de só ofertar aquele tipo de modelo, aquela, vamos dizer assim, a primeira e vai ser a primeira e a continuada opção. Que geralmente também procura até um nutricionista ali nas primeiras etapas da alimentação da criança, com 6 meses ou 5, depende, e até um fono também, mas ali para a terapia. Só vai uma vez, duas e acha que aquilo dali vai fazer com que a criança vá seguir. Aí é onde a Gigi falou que com um ano a criança começa a desenvolver a seletividade, aí já vai procurar o fono, nutricionista, aí complica. Porque muitos começam a introdução alimentar e continuam de uma forma só. Minha irmã está botando aqui, minha irmã, ela está com suspeita de possível alergia. A mãe está precisando fazer uma dieta bem orientada relativa aos laticínios e derivados. E aí, quem é o vilão das alergias? É o glúten ou é o laticínio? Quem vai responder? Nós temos aí vários fatores. Eu quero só, antes da gente responder isso, que tem a ver um pouco com essa questão. E aí, novamente, a questão da programação metabólica, porque durante a gravidez, o que a gente orienta? O máximo que a grávida, claro, aquela grávida que vomita o tempo todo, eu sei que é mais complicado, mas a gente tem técnicas para poder auxiliar também nessa redução do desconforto e comer um pouquinho mais variado. O ideal é, quanto mais variado a mãe comer, menos será a seletividade da criança, porque a criança vai receber e vai reconhecer durante, no líquido amniótico, quando a criança está dentro do ventre, né, da bolsa, ela tem contatos com certas sensações, certos paladar, ela vai conhecendo. Quando a criança vai cá fora e depois a mãe dá a reprodução alimentar, ela vai reconhecer certos sabores de alimentos que a mãe comeu quando estava na gestação. Então, uma gestação variada na alimentação é muito importante para a redução dessa seletividade. Por isso que não é só, vou fazer um bebê porque eu quero ficar grávida e pronto. Gente, tem muita coisa a pensar, tem muita coisa a poder se cuidar para ser uma gestação mais sadia, mais confortável e depois menos problemas na idade alimentar, da introdução alimentar. Quem quer responder essa questão? Deixa eu só Sim, claro. Uma coisa tão importante, Belinha, a coisa da mãe, né? Dessa seletividade que às vezes está presente desde a mãe, da gestação. E eu acho que isso tem a ver uma coisa muito cultural hoje em dia, que as mulheres, a preocupação de não engordar, não é?
de querer manter um corpo fitness acham que é comendo pouco, e esse comer pouco pode ser inadequado em termos, né, de vitaminas e nutrientes, e que se vangloriam porque engordaram só 3, Ou 4 querer quilos. comer só pílulas e não comer comida de verdade. Então, e lá adiante, né, outros tipos de Claro, síndrome, não só autismo, né, não só as total. síndromes psiquiátricas, eu muito isso, tá? Se desenvolve, a criança até tem o primeiro ano de vida, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, começam a desenvolver outra síndrome. E às vezes vai fazer uma anamnese mais apurada, né? Mais assim, mais aprofundada, a gente encontra já indícios de uma gravidez aí não tão normal, como eu Claro, dizer, é claro. tudo normal, tudo normal. Engordei só 3 quilos, 4 quilos. Então, como é importante, eu quero que isso fique registrado aqui para sempre, gente. Hoje em dia, a nutrição é muito atrelada à vaidade. Então, a maioria das pessoas, quando procura um nutricionista, é pela questão mais da vaidade. E a procura, assim, para cuidar do seu filho, muitas vezes, assim, já chega, assim, nas últimas, né? Tá diabético, tá com colesterol alto, tá com vários problemas. Então, a partir do momento que, pronto, no caso da sua irmã, não é? Que o bebê tem sensibilidade é porque a mãe também ela pode ter uma hipersensibilidade à proteína do leite. Então a gente tem que fazer essa investigação. Hoje em dia, as crianças estão adoecendo mais. Então a gente tem que haver esse trabalho. Oi, meu amor, meu filho tá aí. Diga, meu filho, vá jantar, vá. Tá. Então hoje tem que ter esse trabalho com a questão intestinal da criança, porque não é normal a criança viver doente. Exato. Aí os médicos falam, é normal pegar virose, vamos dizer assim, 10 mil vezes ao mês, né? A criança, no primeiro ano de escola, falta mais do que vai para a escola. Então, não é. Quando a gente começa a modular essa criança, melhorar a sua alimentação, tirar mais esse estresse oxidativo, as sensibilidades alimentares, quais são esses sinais e sintomas que a criança tem? Tá no forno, meu amor. Eczemas, rinites, Então, eczemas. rinite, sinusite, otite. Então, uma sinusite crônica que não para. Então, pode ser o quê? Pode advir da alimentação. Em relação, eu vou te citar um exemplo, o meu filho mais novo. Eu, desde janeiro, eu estava investigando o cocôzinho dele e não descobria o que era, né? Então, eu peguei e fui fazer quanto mais, aí uma observação, quanto maior a preferência por certo alimento, maior provavelmente que ele tenha uma sensibilidade, uma certa intolerância, uma certa alergia. Então, tem que ser investigado o que essa criança tem, não é? Então, eu vou começar a investigar, mas eu já descobri que era o quê? Era a banana. Então, e o leite, que eu já vinha retirando esse leite, diminuindo, porque com o meu primeiro, ele tinha muita preferência do leite, trocava a refeição pelo leite. E com ele eu já fui introduzindo a comidinha, não complementava. Não, se ficar com fome pode complementar com leite, nos intervalos da leite. Não, era alimentação, fruta, comida e tudo. Ele tinha o leite, mas depois aí eu fui reduzindo. Aí, então, o leite, ele tem uma sensibilidade ao leite e o leite constipa ele. E a banana solta ele. Solta demais. Então, aí muita gente pega e fala, não é normal esse cocô assim. Não, gente, não é normal. O cocô tem que ser assim, tem a escala de Bristol. Número 4 da escala de Bristol é o mais normal. Aí... Fala aí, como é que é? Qual seria a cor, textura, quantidade
Olha, a gente, nutricionista, fala muito cocô e vê muito cocô. E o paciente, geralmente, passa a tirar foto e mandar para o nutricionista de cocô. A gente chega nesse plano, né? Porque auxilia muito. Às vezes a mãe diz que é normal, mas quando a gente vê a foto, a gente percebe que não tem nada normal ali. Então, é importante essa investigação da cor, Aí, do então, cheiro. em relação Mas então me fala as Sim. características do cocô, assim. a durinho, não muito pastoso, fácil de limpar o Não bumbum. pode ficar melado, bumbum. Exato. Tipo uma salsichinha, forma de banana ou salsicha. Marronzinho. Marronzinho. O odor normal, não aquele odor que tá assim, horrível, não. Ali quer dizer que já tem alguma coisa errada. Tem uma fermentação, tem alguma coisa não tá digerindo bem. Uhum. Então, não, é porque o cheiro do cocô. Não, gente, o cocô fede, mas não tanto como tá desse jeito. Cocô não é perfumado. Ponto. Mas um cheiro de camarão podre, como eu falo, aí o negócio tá bravo. Tá bem feio. E tem que ver se não é cor branca, desculpa, eu só vou complementar. Cor branca ou cor amarela demais, que aí a gente tem esteatose hepática. Ou cinza, aí temos outras complicações aí. É correr no pediatra. E o tamanho? Em relação ao tamanho? Tem criança que faz tamanho de 2 metros, né? Tem cada um deles. Aí tem que ver com a frequência. E se ele não evacuou 5 dias. Exatamente. Geralmente quem faz de 2 metros é que ficou um pregada de dias que não fez, aí soltou tudo, né? Barriga de Aquele abdômen dilatado é sinal. É porque tá o quê? Tá acontecendo uma fermentação ali, tem a distensão abdominal, a desbiose, é o quê? É um desequilíbrio de bactérias, de fungos ali dentro do intestino. Nós todos temos bactérias e temos fungos. As bactérias, quando ela fermenta também, é porque tem a maior quantidade de bactérias ruins do que benéficas. Então, a gente tem que trabalhar para manter esse equilíbrio intestinal. A fono tem milhões de perguntas. Olha, tem uma vez, aqui está na fila, mas olha, eu vou perguntar essa daí. Porque assim, eu já ouvi falar que tem uma relação dessa desbiose, desse cocô aí, com a apraxia da fala. Não só em autismo, não. A apraxia da fala de uma maneira geral. Isso, porque hoje já se sabe que uma inflamação intestinal interfere no cérebro. E tem o que? A inflamação intestinal. Ou no cérebro, uma inflamação também, essa troca. Se o intestino não tem os nutrientes, não está absorvendo bem, e esse nutriente não chega, geralmente, muitas vezes não consegue chegar ao cérebro. Mas se o intestino não está bem, o cérebro também está pobre em nutrientes. Então, a gente tem que equilibrar, tem que nutrir esse corpo para desinflamar essa barriga, desinflamar o cérebro. Porque a gente fala muito em crianças com autismo, porque a maioria das crianças, se não todas, tem um problema de inflamação intestinal, um desequilíbrio intestinal que já vem desde o nascimento. Então, a gente tem que procurar, muitas vezes a pessoa, coitado, vai tirar dele só o que ele come. Não, eu vou estar o quê? Aumentando o cardápio dele, introduzindo novos alimentos. Eu não quero que tirar aquilo dele, eu quero que ele coma mais e melhor. Não dependa o que de vitaminas, de suplementos, para ele, por quê? Porque muitas vezes a criança está agitada, porque está sentindo dor. Com essa questão da apraxia, Gigi, a criança ela não consegue falar. Então, a maneira que ela vai passar o que está sentindo é gritando, estando agitada, se batendo, batendo os outros, alguma coisa desse tipo. Então, a nutrição, ele vem o quê? Para, vamos dizer assim, preparar também para as demais terapias, porque a partir do momento que ela está calma, ela vai se concentrar mais e vai evoluir cada vez mais nas demais terapias, como a fono, como fisioterapia e por aí vai. Eu quero
que Jailson fale, tadinho. Também. Eu tranquilo, tá tão bom que eu só estou ouvindo. Ele gosta de curtir, mas aqui foi se meter com estas 3 mulheres que falam. Estou aprendendo bastante com vocês. Olha o mestre falando. Minha família tem tudo para tudo, tá? Então, eu queria fazer essa perguntinha para você, principalmente, Jailson, porque, assim, eu já fui mãe 2 vezes, 32 anos atrás e há 12 anos atrás. E nas 2 gravidezes, eu fui orientada a tomar ácido fólico, sem fazer nenhum exame, tá? E eu queria que você falasse sobre o ácido fólico, que é um assunto, hoje em dia, super comentado no meio das mães que criam filhos com autismo, tá? E é vilão? Não é? É um mito isso? Conta um pouquinho aí, tá? Por favor. Eu posso só falar uma frase, eu juro que é uma frasinha antes de eu passar a palavra, porque tá todo mundo falando algo aí no chat. O que Gabizinha estava falando, gente, essa coisa eixo, intestino, cérebro, que aí vai ter a ver com o que o menino vai falar, é hematoencefálico, tá? Temos essa ligação na nervo vago e tudo, então inflamação, jogam esses elementos opioides e tal, e outras cositas mais que aí faz. Então, essa hematoencefálica, que hoje em dia não é só do intestino para o cérebro, do cérebro para o intestino, é uma via dupla também já está bem definido. Super isso, Gabi, só que esclarecendo, hein? A fala é uma ação do cérebro. Não, eu sei, eu estou falando que interfere. Sim. Isso. Só para reforçar. Isso. A gente tem que trabalhar o intestino também para estar bem o cérebro, porque esses problemas não acometem só as crianças, os adultos. Eu tenho uma enxaqueca horrorosa todos os dias e não passa. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. É uma pessoa que está precisando ver a sua alimentação, ver o que é que está causando. Exatamente. Isso daí. Então, não a apraxia não é questão intestinal, é porque o intestino envolve todo o nosso organismo. Ele comanda, gente. Hoje em dia... E só complementando, o intestino pode agravar o desenvolvimento dessa criança, desenvolver as capacidades das neurotransmissões. E a infecção intestinal, a impermeabilidade, ela tem uma forte ligação com a absorção de serotonina. E a serotonina, ela também modula o perfil inflamatório. E tudo que se entra para que o cérebro funcione tem que ser pelo intestino. Por isso que se dá tanta essa atenção. Não é que tem uma ligação direta e vai ser responsável pela fala, mas vai deixar a criança mais propícia ao desenvolvimento da terapia fonoaudióloga. Nesse perfil das sinapses acontecerem entre as neurotransmissões. Perfeito. Excelente. Pronto, Jailson, agora você vai falar. Agora a gente deixa... Teve até uma pergunta sobre o ômega 3 para criança, se pode dar o ômega 3. Vamos chegar lá. Fala primeiro. Pronto. Assim, o ácido fólico geralmente é prescrito até hoje em dia ainda por boa parte dos médicos durante a gravidez na sua forma livre e simples, ácido fólico. Mas ao decorrer dos anos, até chegar nos dias atuais, vários estudos comprovados através de exames estão apontando que as mães estão desenvolvendo poliformismo, uma enzima que converte o ácido fólico em metilfolato. O nome da enzima é metiltretaidrofolato, mais conhecido como MTHFR. Essa enzima, dentro das mulheres, vai pegar o ácido fólico, transformar em metilfolato, que é a forma ativa que o bebê vai precisar para que se haja esse desenvolvimento neural nos primeiros meses de vida. Uma das teses que, ora a parte é aceitada por boa parte dos profissionais vinculada ao surgimento de muitos casos de autismo, é isso aí. Inclusive, as próprias crianças autistas, de cada 10, em média, 7 a 8 tem esse poliformismo, que agrava o ciclo da metilação, comprometendo perfil comportamental, fala e entre outros. No síndrome de Down também. E na síndrome de Down também. Sim. Tem algum exame
que a mãe pode fazer na gestação para descobrir se ela pode ou não? Ela pode fazer o exame de MTFHR, entendeu? Esse é chegar no laboratório, que para ela é melhor se ela conseguir fazer o painel genético, porque aí tem um aspecto maior e amplo, não só do metilfolate, como outros poliformismos pré-existentes na gravidez, que venha a prevenir qualquer surgimento precoce na saúde do bebê. Agora, a experiência de vocês, principalmente aí no Brasil, né? Que vocês lidam com mais gente que a gente aqui, eu e a Bel. A mãe, quando vai, né, para o obstetra, para o gineco, que está planejando, os médicos aí costumam pedir esse Não. exame? Depende da situação. Muito difícil. Geralmente não, principalmente quando se fala do SUS, né? Que é a grande oferta aqui, né? Enquanto tem uma mãe que vai a um particular, 20, 30 vai à rede pública de saúde. E esse conhecimento ainda não chegou para todos os profissionais. Foi que nem vocês estavam falando, né? São coisas, ora parte novas, dentro da própria saúde, porque não é aceita por muitos ainda que vivem pesquisando, vivem aberto a novos relatos, comprovados pela a ciência, através dos estudos. E mais interessante ainda, que vocês falaram em seletividade alimentar, essa terapia ela é muito importante, junto ao serviço da fonoaudióloga. Mais importante também é justamente suplementar a criança nas fases iniciais, 1, 2 anos, 3 anos, porque se a criança tiver esse poliformismo, como também ela detém uma grande capacidade de detoxicação, vale salientar a necessidade de consumir algumas substâncias nas formas ativas. Eu vou lhe dar alguns exemplos aqui. É o caso da metionina. Fantástica, auxilia na detoxicação hepática, mas ela tem que ser convertida em essa adenosilmetionina, que vai ser usado no ciclo da metilação. Porque tem coisas que atuam fantasticamente sem precisar ser convertida, que nem é o caso do NAC, N-acetilcisteína, que é fantástico, hoje em dia é bastante usado para esse suporte de detoxicação, que hora parte é complicado no indivíduo autista. E por ali vai. Aí tem a questão da vitamina B9, né? Que é para o povo entender, né? Que a gente, quando fala em ácido fólico, a gente está falando de vitamina B9. Que a gente está falando aqui que geralmente os autistas não têm capacidade de transformar ela na forma ativa. Exato. Aí tem a questão da vitamina B12, que não prescreve mais cianocobalamina. Prescrevemos metilcobalamina. É o caso da vitamina B6, que essa geralmente dificilmente apresenta problema na sua convenção. Aí tem substâncias que podem entrar na sua forma normal, ora parte, outras entrar na sua forma ativa, porque senão a criança vai consumir e não vai fazer efeito. É o caso também das pessoas que gostam de estar comprando suplementos prontos na internet. E também os quelados, né? Que é uma maneira absortiva melhor, então... Tem todo que a nossa amiga aí, a Gabi estava falando, né, da modulação intestinal, bem interessante, da questão de tratar a impermeabilidade, a desbiose, né? O bom seria que as pessoas, antes de sair comprando, buscassem a ajuda de um profissional, porque você veja, tem cepas importantíssimas, interessantes para tratar a impermeabilidade intestinal. Mas a partir do momento, quando a pessoa procura um profissional, junto com essas cepas, ele pode estar implementando outras que vão agir secundariamente, que vai ter um efeito positivo na modulação do comportamento. É que nem dentro dessas cepas, a pessoa pode botar o lactobacillus reuteri, que ativa o nervo vago da periferia do intestino, que vai fazer com que faça a liberação de GABA no sistema nervoso central. Isso aí deixa a criança mais tranquila durante o dia, o quadro de ansiedade baixa e a criança fica mais propícia às terapias, inclusive a terapia fonoaudióloga, que requer uma certa atenção, um chamamento, é um olhar, é uma troca de... Entendeu? Aí até numa simples modulação, tipo assim, intestinal da desbiose, a pessoa já pode estar também complementando algumas cepas que podem estar atuando no perfil comportamental. Mesma coisa nos suplementos. Vou comprar um suplemento pronto.
tudo bem. Se não tiver como procurar ajuda de um profissional, mas se tiver, procure. Porque dentro desse suplemento ponto, a pessoa já pode botar neurotransmissores, Exato. vitamina, minerais, de acordo com a idade da criança, com a altura, com o seu aspecto da individualidade bioquímica fisiologicamente apontada naquele momento da consulta. Isso é muito importante. Às vezes, numa casa tem 2 autistas, um de 4, um de 6. Se for comprar um suplemento ponto, vai servir para os dois, pela faixa etária, mas quando vamos buscar individualidade bioquímica, é totalmente diferente. Exatamente. Isso é importante, a individualidade bioquímica, porque isso reflete em um perfil de uma modulagem comportamental. Porque às vezes chega no consultório muita criança tomando respiridona, e eu digo mais, tipo, tomando mais de uma medicação, às vezes até 3, e não para. Não para. Tratando a seletividade alimentar, mas não para. Por quê? Porque hora parte e falta ativos nas suas formas ativadas, substâncias que vão proporcionar a estrutura dessa homeostase. Por isso que é importante sempre buscar a orientação dos profissionais. Isso eu acho que qualquer faixa etária, para qualquer pessoa. Não, para qualquer pessoa. Né? A gente até comentou isso numa reunião antes, né? Como tem pais que chegam e falam assim, com meu outro filho foi assim. Então, eles têm uma tendência, né, de repetir esses comportamentos, né, com os filhos. O outro filho foi assim, eu usei esse suplemento. Quer usar a mesma receita com o outro filho, né? Mas existe a individualidade bioquímica. A individualidade bioquímica ela é predominante no resultado da terapia nutricional, suplementar. Exatamente. Fique também gravado para sempre, hein? Vamos fazer tratamentos individualizados, pessoal. Olhar o indivíduo, o nome já diz, né? Indivíduo. Então, se é um indivíduo, é um tratamento para ele. Sim, daí o Jailson, aí no Brasil, ele faz um trabalho incrível, porque ele usa da naturopatia e ele trabalha com exame de campo claro, né? Porque o campo claro, não é isso? Isso. E aí biorressonância, né? Sim. E ele faz toda a avaliação. É biorressonância. Biorressonância magnética. Claro, desculpa. De campo claro no microscópio, No microscópio. Os dois. E nós aqui na Flórida temos, Jailson está no Brasil, gente. Então, eu não posso mandar meus pacientes para ele, né? Para fazer esse exame. Está em Pernambuco. E já os nossos pacientes daqui, que estão na nossa área, eu mando em Boca Raton, tem a eu sempre falo errado que eu falo de uma outra. New Start Nutrition, que depois eu escrevo aqui para vocês, que eles fazem o exame também do sangue, no qual a gente pode avaliar o nível de estresse oxidativo, a quantidade, quais os metais pesados que a pessoa está mais intoxicada. E depois tem um exame de scanner, parece um mousezinho que a gente passa nos 3 pontos, nos pontos mais altos da mão, que ele faz a leitura, que é onde passa a atividade sanguínea, né? Maior o fluxo. E aí ele vê a necessidade dos nutrientes. Qual o valor? Aí você diz, isso é fidedigno? É bem fidedigno, porque eu já comparei exames laboratoriais, né? Por punção de sangue com o da scanner e são bem próximos os valores. Então, nisso, por exemplo, te dá uma certeira, né? Uma precisão na hora da suplementação. Vamos dizer, eu quero suplementar zinco, que zinco é bom, junto com o NAC, tarará. Mas aí, de repente, o teu zinco não está carente. E aí você diz, qual é o melhor suplemento? O melhor suplemento é aquele que você está em carência. Né? Se você tem excesso, eu vou suplementar, eu vou piorar. E aqui, Belinha, a gente tem a venda na internet, é uma loucura. A facilidade aqui na América, já no Brasil é mais imensa. Então, acho que a gente não poderia mexer. E ao mesmo tempo você fica, às vezes, com exagero. Exatamente. Então, esses exames, que eu gostaria até que depois Jailson falasse um pouquinho mais sobre eles, ele ajuda demais, gente. Demais. Para ser uma avaliação certeira. E para a gente trabalhar com a individualidade da suplementação.
pode ser para qualquer um de vocês três, tá? A gente fala do exame de cortisol com autismo. Por que a gente tem que fazer esse exame? Por que é importante? Temos que fazer esse exame para modular o ciclo circadiano, porque o cortisol é um sinalizador de estresse. Geralmente faz a curva do cortisol. É mais tranquilo para a criança, porque se pega a criança, leva ela para o laboratório, o nível de estresse dela vai estar lá em cima. Se for dosar o cortisol, vai estar alterado. E, geralmente, no dia que faz o exame de rotina da criança, pega as buchinhas, bota na boca e faz o salivar no outro dia. A criança sacode de boa, tranquila, e faz a colheita entre 8, 11, 5 da tarde e até as 10. Pode estar até fazendo para ver como é que está. Dependendo de como esteve esse nível de cortisol, a pessoa vai modular. Primeiro, sempre tentando corrigir vitaminas e minerais e antioxidantes, substâncias naturais que influenciam na modulação do cortisol. A terapia medicamentosa ela tem que ser a única opção. Tipo, eu não tenho mais o que fazer, aí tudo bem, porque às vezes a gente dá sinais e sintomas físicos por simples deficiência. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma criança que tem uma deficiência crônica de vitamina B1, ela é bem propícia a desenvolver esse distúrbio no cortisol, porque a vitamina B1 ela influencia diretamente na modulação das adrenais. Aí vem a baixa da vitamina B6, que interage com o triptofano, na captação, na conversão do 5-HTP, que vai se conectar para se transformar em serotonina, e o próprio magnésio, entre outros, né? Então, por que eu fiz a pergunta do cortisol? Porque as mamães chegam falando, se queixando que não dormem. Que o ciclo de vida essas crianças é bem alterado. Né? Umas dormem demais, outras dormem de menos. E isso reflete diretamente, porque de manhã, 8 horas da manhã, vai para a terapia. Não ri de nada, gente. Não ri de nada. Então tem que fazer esse exame de sol. Aí é um exame simples. E aí suplemento melatonina até chega. É importante, Gigi, essa questão do sono que você falou. Várias coisas, além disso, podem estar interferindo. Pronto, a gente teve um paciente, não é, Belinha, que ele tinha a sua vivência, sua rotina, tudo, que de repente quebrou, dormia bem, aí passou a não dormir bem. Era como se não tivesse sono. Chegava o horário para dormir e ele não queria dormir porque não tinha sono. E estava um pouco mais agressivo, tudo. Quer dizer, aí ele começou o tratamento para fungos. A mãe não acreditava muito. Exato. De repente, a criança se acalmou, passou a dormir melhor. Então, ela voltou a ser o que era antes. Então, a gente tem que estar de olho nesses sinais e sintomas que muitas vezes hoje não é mais observado por muitos profissionais como os médicos. Então, por isso que uma consulta nossa dura 1h30, 2 horas, porque a gente, além do questionário que a gente manda, a anamnese e tudo, a gente está ali escutando, absorvendo as principais queixas que a mãe tem. Às vezes tem até o questionário, não é, Belinha? O questionário de fungos. A gente vê que a pontuação está baixa, mas a gente ali falando, conversando, vendo a anamnese em si, a gente já diz, Belinha, a gente conversando, eu digo, Belinha, aqui, olha, tem um comprometimento. E geralmente então, as mamães, não tem problema, não tem nada, dá 20. Quando nós depois vamos conversando e vamos remarcando, vai lá para 80, 90, uma pontuação super alta. E além disso, como o Jailson falou, da individualidade, né? Uma deficiência, uma carência de vitamina deixa a criança letárgica, uma anemia, que é muito comum ter anemia. A questão dos parasitas, que também hoje não tem mais esse trabalho, não é? De desparasitar. E acaba que a criança fica agitada e não se sabe por quê, ou então fica letárgica e não sabe por quê. Então, a gente faz essa investigação para estar melhorando as condições de saúde e dando mais qualidade de vida, não só para a criança, mas para a família também.
Porque mexendo na nutrição da criança, né, do pacientezinho em si, a gente acaba mexendo na nutrição toda da família. E vou só voltar no iniciozinho, que quando a gente começou a live, o nutricionista não vem para tirar. Ah, porque o nutricionista vou lá, vai tirar isso, vai tirar aquilo. O nutricionista vem para substituir. A gente ensina, inclusive, na prática de nós três, Jailson também, a gente acaba dando todas as orientações, tem a parte de receitas, tem a parte de alimentos substitutos, como vai fazer, até na parte de cocção. A gente ensina toda essa parte. Então, não se limita só a descobrir, dar o diagnóstico, né, de trabalhar com o diagnóstico. O nutricionista não dá diagnóstico, mas a gente trabalhar com o diagnóstico e dizer, como é isso, como é aquilo. A gente vai mais além, né? Então, uma boa consulta, ela envolve vários esquemas, steps. Uma pergunta, Belinha, não sei se é para você. Sim. Alguns minerais podem ajudar a relaxar da criança? Sim. Eles são do Neurociência, quero até parabenizar por estar entrando. Eles são os donos da New Start, New Balance, da Nutrition. I'm sorry, eu sempre falei errado, mas eu já citei os exames onde as pessoas podem fazer. Daí, fazer a avaliação através do exame para poder usar a suplementação. Claro que sim, pode ajudar, porque aí nós vamos estar trabalhando com magnésio, manganês, e aí toda essa suplementação adequada que vai trazer uma melhor qualidade de vida, de sono e de tudo isso que a gente está falando. Porque eu escuto tanto assim, porque ele é tão ansioso, mas eu também sou, mãe fala. TDAH, né? É uma presença. Ainda ontem, eu vou até falar, ontem um ser de amor comemorou 4 anos, a gente fez um piquenique maravilhoso num parque. Eles estavam presentes, eles foram nos prestigiar também, ou entre outros profissionais. E uma das mamães citou, e probióticos, que as pessoas pensam isso, que é receita de bolo. É o que o Jailson estava explicando, não é receita de bolo. Porque às vezes um probiótico não vai funcionar para esta pessoa, vai funcionar para esta. Porque depende, gente, os probióticos vão atuar em áreas diferentes. Nos neurotransmissores, na parte cardiovascular, na parte gástrica, outros para a parte muscular. Então, tem que se entender qual é a necessidade individual, a individualização, para depois poder fazer a prescrição certeira. Senão a gente vai estar no tirando igual um cego num tiroteio. E não vai acertar, a hora vai acertar, mas já perdeu tempo e dinheiro. Exato. Agora, acho que a Gabi falou da melatonina, né, Gabi? Aí a criança tem alteração de cortisol, não dorme, aí os pais metem melatonina. Natural. Exatamente. O que a melatonina faz? Ela é vilã, não é? Vai, já você fala aí da melatonina. Olha, quem tiver condição de fazer um exame genético, pode até estar se beneficiando dela se assim for comprovada a necessidade. Até porque, às vezes, tem melatonina, mas falta os cofactores da ativação da mesma, que ali a gente pensamos ali diretamente na serotonina. Serotonina se converte em melatonina, uma via de fato. E se a pessoa tiver com grande inflamação, bem elevado, estresse oxidativo, talvez isso não chegue a funcionar. Aí existem os neurotransmissores inibitórios que podem estar auxiliando nessa questão da funcionalidade natural da própria melatonina do corpo, que não é o caso da taurina, glicina, L-tianina. Isso. Isso é muito importante, porque a melatonina ela não é tão natural. Ela é um hormônio, não é? Exatamente. Ela é um hormônio, mas a mulher é tida como segura entre os hormônios. Até que nós somos aqui no Brasil catalogou como suplemento, porque entre os hormônios, ela é um que tem uma ação bem sistêmica. Ela não só atua na questão do sono, ela é antioxidante, anti-inflamatória. Ela é bem interessante, mas tem que ser consumida com auxílio de um profissional, porque tem a questão da dosagem, do tempo. Eu acho que para uma pessoa de uma determinada idade é interessante o uso, sendo orientada por um profissional, para as pessoas que apresentam a necessidade. A frequência e a dosagem sempre são fatores importantíssimos, porque senão você vai acabar dando uma mega dose. Porque
não sei no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos ela é tão difundida. Eu vou até contar um conto aqui. A gente Mas gosta sempre de contar nossos contos pessoais, né? Mas é porque ela atua e auxiliando em diversas patologias, HIV, câncer, lúpus, um monte de diversas patologias. A melatonina atua positivamente. Agora, para se fazer o uso, mesmo sendo vendida livremente, é bom procurar um próximo ao qual você está vendo ali, para pontuar a dosagem. Se não está produzindo bem a melatonina, né, Jailson? É porque tem uma deficiência ali de B6, de B9, para ver essa transformação da melatonina. Isso. E assim, e também existem algumas patologias que depletam essa melatonina. Mesmo que o corpo consiga produzir, o indivíduo vai precisar demais. Por isso que, às vezes, você vê tanta prescrição de algumas patologias. Mas aí, é que nem você falou, Gabi, antes de mais nada, sempre é bom modular as questões que estão envolvidas na produção da melatonina. Olha, vou contar um ponto. Antes de eu entender alguma coisa de melatonina, teve uma vez uma situação aqui em casa, meu pai e eu, a gente tem muitas similaridades genéticas, né? Eu com ele, na parte metabólica, isso. Então, ele e eu resolvemos tomar melatonina. Vamos ver como é que vai se passar. Eu não tenho problema disso, não. Vamos ver. Menino, a gente ficou montado no capeta. A noite inteira, a gente não dormia. Só faltou a gente subir nas paredes, parecia filme de exorcista, gente. A gente ficou assim, doidaço. Mas qual foi a dose que vocês tomaram? Exatamente, o meu amigo já sabe. Que aqui na América tudo dose cavalar. A bicha, eu agora não lembro a dosagem, não quero inventar coisa aqui, mas era bem alta. Comprada assim, normal, em casa de suplementos, e era alta. Então, eu tenho gramas. Fez o remote, né? Fez o inverso. Então, tem isso, gente. Porque aí, na visão ortomolecular, baixas doses estimula. Às vezes você toma uma dose excessiva, não vai ter um estímulo, o efeito rebote. Exatamente. E isso passa. Aí você vê, quando não dá esse efeito, né, velhinha, na criança, aí, não deu certo essa dosagem, vou aumentar. Exatamente. E às vezes é o revés. Aí na frequência. Mãe fala assim, antes de dar o remédio, o suplemento para a criança, ela fala assim, vou tomar, se fizer efeito em mim, eu dou para o meu filho. Não tem nada a ver muito com perigoso um adulto e com uma criança. As dosagens, as quantidades, a absorção, as carências nutricionais. Por isso que essa parte, quem tem uma condição, né, econômica, financeira, de poder fazer um exame genético, não é que tenha que fazer que vai resolver todos os problemas, mas a gente poderá ser mais certeiro nessa questão de saber as deficiências ou não, né? Bel, e a New Start Nutrition, eles fazem esse exame. Fica em Boca Raton. Eu até vou pedir para o meu amigo, o Antônio, que é o dono, ele está presente na live, se ele puder digitar o endereço, que eu aqui não estou com o endereço, seria fantástico. E em Pernambuco, olha só, tem uma perguntinha. Busquem isso. É isso aí. Jailson, uma coisa que eu sou apaixonada hoje em dia, tá? Também, além da Nutri, é o CBD. Isso aí passou a ser assim, para mim, eu tive uma enxaqueca durante muitos anos, me curei com CBD, né? Tenho pessoas da família que têm problemas de depressão, que estão sendo ajudadas com CBD. Então, eu queria falar em relação ao CBD autismo, e copaíba. Assim, aí a gente acrescenta. Qual é a diferença? Claro que a diferença é imensa, mas se você puder explicar assim, pensa aqui que nós somos todos pais, tá? Pessoal leigo. Tipo, o CBD está sendo usado, prescrito por alguns médicos, mas ainda não está tão popularmente assim nos consultórios. E é interessante o uso em algumas das comorbidades do autismo. Não é que vou prescrever CBD e vai dar para o meu filho que é autista, não. Que eu estou com uma doença, vou usar o CBD, vou ficar bom, não. Mas para várias patologias tem sido mostrado bem atuante e eu digo até resultados bem expressivos. Na questão falando particularmente do autista, tem que ver direitinho, tem que fazer uma análise. Né? Nós, nutricionistas, não estamos aptos a prescrever CBD. Temos parceiros dos quais, quando as pessoas se interessam, encaminhamos.
E tem crianças que têm resultados, tem crianças que não. Mas de início, ainda é bem aqui para a gente, bem prematuro a experiência, mas que já vem dando certo em alguns casos. Não custa nada tentar para quem tiver condições de comprar. Agora que tem a diferença do CDB do óleo de copaíba para o CDB da cannabis. Existe essa diferença entre os dois. O da cannabis é mais expressivo os resultados. E tem a concentração, tem a questão da dose. Aí é bem interessante. Para quem puder buscar, experienciar é bom, vai ser bom. E aqui nos Estados Unidos a gente pode comprar o óleo de CBD, certo? Aí a gente compra o óleo O creme. Esse óleozinho vai dizer, até o sol, vai ter lá 9, 10 gotas no segundo. Não façam isso, né? Melhor mostrar a bula para o Nutri. Aqui ele é vendido sob prescrição médica. Agora que existe os sites, existe na internet que vende livremente, porque é um produto ali, um produto, uma propriedade medicinal, né? E existe até consultores internacionais que têm site, a pessoa entra lá, dá o nome do filho, dá a comorbidade do filho, a pessoa vai, faz uma anamnese e passa a dosagem, a concentração. Agora, a gente, como Nutri, não temos como estar fazendo isso, porque realmente o nosso conselho de nutrição não autorizou ainda. Eu creio que isso é uma coisa, por se tratar de um ativo isolado, de uma propriedade medicinal isolada, como as demais que tantas outras que a gente já prescreve, e se não tiver cuidado também mata o paciente com altas dosagens. Eu acho que é questão de tempo, para a gente conseguir também a prescrição, porque eu não vejo nada que impeça. O que a gente pode estar, né, Beninha, trabalhando é utilizando o óleo de copaíba. E a gente faz o que? A diluição para criança, usando a dosagem segura. E também com uso tópico. E também havendo a individualização da criança. Porque aí a gente vai, de acordo com a idade dela, tendo a questão da diluição, ou a gente diminui, se ela for muito sensível, ou pode aumentar, e vai acompanhando a evolução dessa criança. Eu já mostrando aqui. Então, porque a minha preocupação é a mesma, porque aqui a gente tem a facilidade de comprar, mas o negócio é dosagem, entendeu? Dosagem. Pode ser bom. Porque a cannabis vende livremente, mas aí a gente não pode. Agora, o que vocês estão falando aí, Gabi, realmente o CDB da copaíba tem um resultado também interessante. Para vocês que são experientes aí, que tem especialidade nessa área da aromaterapia, é bem expressivo os resultados. Agora, o CDB em particular, a gente ainda não podemos estar prescrevendo, por enquanto, né? Eu creio que é questão de momentos, porque, como qualquer outra substância, está sendo isolada ali, né? A segurabilidade e o potencial de ação terapêutica vai só na dose. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o nutricionista não pode, a gente não pode prescrever medicação, e o CBD fica ainda entre, apesar de estar vendido livre, ele não é da nossa alçada. Mas a gente entra com os fitoterápicos, aromaterapia. O CDB extraído da copaíba, que é fantástico, né? Então, se dizer assim, é um similar, né? Exatamente. É um resultado bem expressivo, bem interessante. Quem puder também estar adquirindo isso aí. E mais ainda com vocês aí que sabem dosar tudo direitinho, é fantástico. Nós tivemos contato com um grande mestre no Brasil, eu e Jailson, né? E ele estava falando de uns casos clínicos que não tinha dado certo com os pacientezinhos com CBD. E então, a questão estava... Ele alterou, mudando, aí ele conseguiu comprovar na questão da dosagem. Era a frequência e a dosagem que estava sendo usada na criança, que a mãe achava, não, mas cada vez está aumentando mais, isso não pode ser possível. E aquela criança, era uma criança que realmente a necessidade dela fisiológica, era para poder fazer efeito, tinha que ser uma dosagem às vezes muito alta. Então, isso tem que ser, mas ele é uma pessoa com conhecimento de farmacologia e tal, e aí ele
ele pode prescrever. No caso, nós não podemos fazer essa prescrição. Então, às vezes, aquela dosagem mesmo alta não funciona, porque tem que ser mais alta, mais acima já de um padrão que até fica inviável para nós podermos citar, né? Professora Cine. Uau! Gente, olha só, a gente já tem 1h30 de live. Eu nem dei conta, gente. Eu nem Muita dei conta. coisa. A gente respondeu todas as perguntas que foram feitas aqui durante a live, mas depois vocês podem procurar os profissionais aqui. Eu vou escrever os de Jailson. Vou pôr aqui os Instagrams de cada um, para quem não teve ainda. Tá no papelzinho de propaganda, mas eu vou deixar aqui escrito de novo. Tá joia. Beleza. E aí, pessoal, eu queria que cada um de vocês aí falasse um pouquinho. Eu só tenho a agradecer, porque assim, eu não vivo mais tanto para mim quanto pessoa, que eu já dei muita cabeçada aí com a minha alimentação, desenvolvi problemas, né, digestivos, por não ter um Nutri na minha vida. Mas hoje em dia eu penso nos meus pacientes, Claro. né, nos meus pacientes com síndrome de Down, que são meus paixões, essa preocupação que eles têm uma alimentação saudável. É importante. Então, na América, gente. É uma batalha. É uma batalha, viu? É uma batalha. É muito rápido a gente ceder, né, ao fast food, ao produto industrializado, tá? As caixinhas, os saquinhos cheios de alumínio. Metais pesados. Então, é um exercício assim, muito forte, é um trabalho global, familiar, com escola, né, com os outros profissionais, essa mudança de comportamento, essa mudança de visão de mundo que a gente tem que fazer. Né? Então, a nossa live, eu espero que ela fique assim, mais uma semana. Vai ficar gravada. Aqui. Depois vocês podem colocar no canal, no YouTube, onde vocês quiserem. A divulgar informação só acrescenta, né? É isso. E uma coisa que o Jailson falou, né? Antes de a gente ir para uma risperidona, sabe, uma criança autista, vamos tentar de tudo, vamos tentar. E mesmo que você vá para uma risperidona, continuar mantendo uma alimentação saudável, né? Porque glúten, lactose, eu acho que não faz bem para ninguém no mundo, né? Não é só para quem é autista, só para quem é Down. Então, assim, eu acho que essa mudança de comportamento, a própria aceitação da nutrição como sendo o profissional, né, de base no desenvolvimento do ser humano, é uma coisa que eu acho que vai acontecer. E hoje em dia, por conta da mídia, acho que ela pode acontecer mais rápido, né? Essa aceitação da população. Não, eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho assim, na síndrome de Down, muito triste, né? Entre tantos problemas metabólicos que eles têm, eu esqueci de comentar isso, gente, eu quero trazer esse alerta. Porque na Down, há essa superexpressão dos genes, e há um em particular que ele exacerba, gente, o risco para o Alzheimer. Então, imaginem essas pessoas, né, com 20 anos e tudo, já estarem desenvolvendo Alzheimer. Então, eu acho que temos que ter um olhar diferente, temos que ter um cuidado diferente para começar a tratar isso desde pequenos. Não é quando ele já está numa idade que está progressiva por causa, né, do envelhecimento celular, desse estresse oxidativo, mas sim começar de criança, ali, pequenininho. Eu já sei que eu tenho uma tendência ao Alzheimer, vamos já trabalhar isso. E a nutrição vem para ajudar. Então, seja através do suplemento junto com a comida, gente. Nutrição é comida. Às vezes o paciente chega esperando que a gente dê uma coisa, mas elas falaram de todas as coisas tóxicas para eu eliminar e deram uma dieta de frutas e vegetais. Mas é por aí. As pessoas não estão fazendo isso. Não é nada mágico, é por aí que tem que se começar. Então, iniciem do simples. O simples é mais. É isso aí. Então, assim, eu quero que essa mensagem fique aqui bem gravada. Tá? Vamos a gente tem marcar muita mais. coisa para falar. A gente teria do açúcar, né? Da lactose, tinha muita coisa ainda para a gente...
mas vão ter outras lives, eu tenho certeza que esse assunto é quarteto do barulho. Certo? Então, meu muito obrigada. Então, eu quero fazer assim, ó. Aí, no meu sentido horário é Belinha, Jair, Gabi. Faça as colocações finais, por Obrigada, favor. Gigi, pelo convite. Assim, eu fico muito feliz quando eu encontro outros profissionais que valorizam tanto a nutrição também, porque a gente, né, o nutricionista sempre enaltece o trabalho dos outros profissionais, mas a gente não vê também a volta para a nutrição em si, né? Geralmente nós somos atacados. E é como Belinha disse, sempre esperam uma pílula mágica, sempre estão aguardando muita suplementação. Quando a gente diz não vamos passar suplemento, não vamos passar isso, vamos tratar primeiro isso e aquilo, aí já ficam, mas é um trabalho a ser feito. Exatamente. Contínuo. É um trabalho de formiguinha, Isso. né? Um trabalho por etapas e começando de coisas simples. Opa, tem criança na área. Eu acho que vem da casa da Gabi. Eu conheço esse som. Começando com coisas simples, mas é por aí, gente. Não é entuchar de suplemento que não vai funcionar nada, com o intestino todo escangalhado. Não é por aí. Então, o menos é mais. E estamos disponíveis no que vocês precisarem. E esperamos estar todos de volta logo, logo. Se Deus quiser. Também agradeço a oportunidade. Tadinho, Você foi muito bem. da próxima vez que ele fale mais e ele seja o primeiro a falar, porque senão a gente Não, mas aí eu aprendo bastante com vocês. Eu só tenho a agradecer, porque realmente que nem a Gabi falou, é bastante relevante essa questão de profissionais igual a vocês, Gigi, se atentar com a importância da nutrição para que as crianças ou as pessoas até possam estar mais predispostas a ficar mais recíprocas às terapias que você faz. Exato. Aí dentro da área da fonoaudiologia, entre outros profissionais. Pena que a terapia nutricional ainda não está implementada. Às vezes eu pego um paciente autista, tem lá, terapia psicológica, fonoaudióloga, TO, mas a nutricional não tem. E é que nem a nossa amiga aí, Isabel, falou, né? Tudo se começa se corrigindo e pela nutrição, pela alimentação. É aquele velho ditado. É descascar mais, desembulhar menos. Aí e vai, eu já tenho a minha frase final. Eu já lembrei como que eu gosto muito de trazer e eu tinha esquecido, mas agora, ouvindo já isso, eu lembrei. Termine. Só terminei, tá? Só isso aí, estou muito feliz, estou à disposição de quem pensar de alguma coisa, alguma orientação. A nível de Nordeste, eu recomendo essa parte de exames. E num futuro não muito longínquo, a New Start irá conhecer o trabalho de Jailson. Eles têm um projeto de ir lá visitá-lo. E iremos fazendo estendendo fronteiras com o trabalho. Isso. Eles também dão muito suporte no nosso trabalho da nutrição também. Então, temos esse apoio dos naturopatas e da fono. E temos também a fonos que estão no grupo do Ser Um A, que também nos ajudam, também nos costumam indicar, orientar. Então, é legal ter esse apoio. Então, a minha frase final é: a saúde começa pela boca. Seja com o que você come, com o que você fala. Aí eu tenho uma outra coisa, agora deu um branco. Olha que rico, gente. Então, muda a frase. Seja com o que você come, com não, mas são três como que você coisas fala. que você... É o que você come, o que você fala. Ai, é outra coisa agora, eu esqueci. Eu prometo na próxima live eu lembrar. Fica para a próxima, Belinha, porque é para a próxima, para a gente voltar. Próxima, isso faz parte do mistério. Mas é verdade. Então, já sei. E cuidar da saúde da boca. Então, isso envolve odontologia, fonoaudiologia e a nutrição. Então, essas três bases é o que cuida, do que a gente cuida, como trata na parte, né, cavidade bucal, cáries,
desbiose e tal, cuidar da saúde da boca, do que a gente fala, as nossas palavras também são importantes, também trazem saúde, não. Aquela pessoa ranzinza que está se resmungando, falando coisas horríveis. Só destila, né? A pessoa está lá destilando, não fica dele, tá acabado. Acaba, né? É isso aí. Rubina por todo lado. Olha, eu ainda tentaria Exatamente. E o que a gente fisioterapia, viu? come, né? Então, praticando essas três grandes armas, né, do bem, a gente está trazendo mais saúde para o nosso corpo. Tá aí. Muito obrigada. Gente, todo o coração, não vivo Nunca paciente, mais nos nunca vamos eu vou desligar. ouvir manda para fono que É a fono verdade. resolve. Eu falo, Isso, resolve. vamos deixar para a próxima live, exatamente. Beijinhos. Bom domingo a Pra você. todos. Agradeço a Obrigada, presença. tá? Amém. Fiquem com Deus. Todo mundo que entrou também, um Obrigada. beijo enorme. Muito Obrigada. obrigada aí pela Equilíbrio mente Tchau. e corpo. Amém. Obrigada. Salva logo, salva.